Olá galera do YouTube, estamos de volta aí hoje para mostrar uma ferramenta dentro do Microsoft Excel que se chama ferramenta de tabela. Ela é uma ferramenta sensacional que vai te ajudar a melhorar a qualidade das suas planilhas. E sua vida, eu posso garantir que vai se dividir entre antes de você saber trabalhar com essa ferramenta e após saber trabalhar com essa ferramenta. Então essa planilha aqui que eu preparei para a gente trabalhar hoje, para a gente estudar essa ferramenta, eu listei aqui 10 vantagens da gente trabalhar com a ferramenta de tabela e eu vou falar um pouquinho sobre cada uma. Então vocês podem ver que, ó, que essa planilha ela já tem uma formatação nela, que já veio pronta nela aqui, e um filtro ativado. Então eu vou fazer algumas coisas para a gente poder inserir essa ferramenta aqui no Excel e entender quais são as vantagens dela. Primeira coisa, eu vou tirar o filtro que está aqui, ó, na aba Dados, eu vou tirar o filtro que está aqui, o filtro vai me atrapalhar a adicionar a tabela aqui. E outra coisa que eu vou fazer, eu vou tirar a formatação dela. A formatação em si não impede que eu insira a tabela aqui, tá pessoal? Só que eu vou retirar só para que não atrapalhe, para vocês verem umas coisas aí no futuro. Então eu vou dar aqui um Ctrl asterisco, que eu seleciono todo esse intervalo aqui. Vou vir aqui em página inicial, eu vou retirar as bordas da minha tabela. Vou deixar aquela totalmente sem borda e totalmente sem preenchimento. Isso somente para vocês entenderem o estilo aqui que ela já coloca para você. E onde que a gente vai para inserir essa ferramenta de tabela? Eu vou aqui em inserir e vou clicar aqui em tabela. Vou dar um OK. Ela já adicionou ali a tabela. E o que é essa tabela, pessoal? Primeira coisa que eu vou falar sobre os estilos dela, tá? Lembrando um detalhe, ela tem uma guia que ela aparece aqui, design da tabela, que é sobre somente formatações da tabela, configurações, formatações dentro da ferramenta de tabela. Então, para me ativar essa guia aqui, eu tenho que estar clicado dentro da tabela. Igual é com tabela dinâmica, por exemplo. Se eu clicar fora, ela some. Eu clico dentro, ela volta. Então, vamos falar a primeira coisa aqui, pessoal, estilos. Vou clicar aqui em design da tabela e tem esse bloco aqui, ó, estilos de tabela. O que são esses estilos, pessoal? São várias formatações do design, do visual da sua tabela, que eles já vêm pré-preparados, tá? Se a gente quiser aquelas cores ali, esse aqui, tá vendo? Ela já vai formatando ali. Eu, basicamente, eu gosto de trabalhar com cores um pouco menos fortes. Eu gosto de trabalhar nesses modelos aqui em cima aqui. Eu geralmente trabalho aqui, vou deixar nesse azul aqui, que é só para combinar com esse cara aqui. Mas tem outro detalhe. A gente pode também, aqui ó, embaixo, em novo estilo de tabela, a gente pode criar um novo estilo de tabela ou então editar esse estilo aqui. Ó. Por exemplo, se eu vier aqui clicar com o botão direito e clicar em duplicar, ele duplicou aquela tabela ali, esse é o nome dela, Table Style Light 2, então eu gerei aquela outra ali e eu posso vir aqui ó, e formatar a nossa tabela, pessoal. Tá, então você pode escolher várias opções aqui dentro aqui, nas quais você pode alterar o formato da sua tabela, tá? Então nós falamos sobre estilo e também configurações do estilo, que é, voltando a falar aqui, que são essas opções aqui que nós temos de configurar a nossa tabela. Tá, então pessoal, uma outra vantagem importante da gente trabalhar com as tabelas são os cálculos colunares. A forma com que ela trata esses cálculos. Então, eu vou fazer um cálculo aqui nessa coluna salário aqui, ó. O que eu vou fazer? É igual soma, vou fazer aqui embaixo mesmo só para demonstrar, e vou selecionar essa coluna aqui, ó. Ela seleciona a coluna ali, deixa eu voltar, descer um pouquinho aqui. Olha, ela trouxe, eu vou dar um enter porque está me atrapalhando aquele negócio ali, ó. Eu fechei aqui, ela parou de me atrapalhar. Ela trouxe o endereço naquele objeto. Quando a gente trabalha com tabela, pessoal, a gente trabalha com o conceito de objeto. Isso vem lá do SQL, tá? Mas eu não vou entrar muito nesse detalhe não, porque não é minha expertise. Mas assim, da mesma forma que trabalha no VBA, o Excel ele tem uma linguagem de programação orientada a objetos. E ela, quando a gente trabalha com tabela, igual a gente está fazendo aqui, a gente transforma cada coluna aqui em um objeto. E qual que é o nome desse objeto ali no caso? Tabela 5, salário. E de onde vem esse tabela 5? Eu vou mostrar para vocês. Vou dar um enter aqui. Ele somou ali os salários. Vamos ver se está certo. Vou vir aqui em cima, cliquei aqui, Ctrl Shift, toquinho para baixo, no direcional. Olha lá, ó. Tá vendo lá embaixo? 159,299. Vamos ver quanto que deu. Vou subir aqui, 159,299. Então tá certo.
Esse cara transformou ele no objeto. E quem que é esse objeto? Deixa eu clicar aqui novamente na tabela, vou clicar em Design da tabela e tá vendo aqui, ó, chama Tabela 5. Quando eu trabalhar com uma estrutura de conexão de dados em outras ferramentas de BI ou dentro do Excel, que nós temos BI dentro do Excel, ou fora do Excel, esse objeto se chama Tabela 5. Então eu vou mudar o nome dele aqui, ó. Vocês vão ver como que ele muda ali. Vou chamar de Tab Salários. Pronto. Vou dar um Enter. Ele já mudou o nome dessa tabela para mim. Ela chama Tab Salários. Vamos clicar aqui para ver o que acontece. Viu que o nome mudou aqui? Tab Salários e a coluna chama Salário. Agora, se eu mudar esse nome deste objeto aqui, ó, eu vou clicar aqui, vou X, só para a gente ver, tá? Vou dar um Enter, vamos ver aqui de novo, Tab Salário X. Ou seja, ele já atualizou ele automaticamente. Eu não preciso vir aqui e editar o nome da minha coluna, tá bom? Então deixa eu voltar aqui, que isso aqui eu não tenho interesse de fazer isso daqui. Se você quiser trabalhar direto no cálculo fazendo a sintaxe, dá para fazer isso também. Vou fazer aqui embaixo aqui, ó, igual soma, vou abrir parênteses e vou chamar, ó, busquei aqui, ó, TA, porque eu lembro que a tabela chama Tab Salários. Então ela já apareceu ali para mim. Eu vou dar um Tab, ela trouxe ali, ela já reconheceu que é aquela tabela. Viu que ela ficou com uma bordinha azul? Agora eu vou abrir um colchete aqui, ó. Ela trouxe para mim todas as colunas, pessoal, que eu posso trabalhar nessa tabela. Olha que sensacional. Eu sou apaixonado por essa ferramenta. Mas vamos lá. Então eu posso selecionar ali quem que eu estou falando. Vou vir aqui, ó, salário, vim com direcional, escrevi salário e dei outro Tab. Apareceu ali para mim, vou fechar o meu colchete e vou fechar o meu parêntese. Dou um Enter, apareceu ali para mim o salário, tá? Talvez agora está um pouco confuso para a gente entender quais são as verdadeiras vantagens disso aqui, mas no futuro vocês vão entender. Mas vai com fé que isso aqui é bom, hein? Beleza, então eu falei aqui já dos cálculos colunares, tá bom, pessoal? Agora vamos falar aqui do número 4, cálculos lineares. Eu vou inserir uma coluna aqui, ó, vou clicar com o botão direito do mouse, inserir, pronto. O que eu vou fazer aqui, ó? Vou pôr aqui, ó, salário mais 10%. 10%. Beleza. Viu ali? Que legal. A ferramenta, ela já me carregou a minha tabela para a coluna G, porque eu fiz ao lado. Se eu fizesse ao lado esquerdo, pessoal, isso não vai acontecer, tá? Ela entende somente para o lado direito. Se eu quiser fazer do lado esquerdo, por alguma razão de ser, eu posso fazer isso também. Deixa eu voltar aqui do lado esquerdo, só para te mostrar que é possível. Digamos que eu quero uma coluna X, Y, Z, sei lá. Viu que ela não atualizou aqui, né? Como que a gente pode fazer aqui, ó? Nesse caso, se eu tiver uma demanda de fazer isso aqui, ó, eu clico em Design da tabela e vou em Redimensionar a tabela, que está aqui, ó, Redimensionar tabela. Cliquei aqui, ela mostra ali para mim o intervalo. É só eu vir ou selecionar o intervalo novamente ou alterar aqui, ó. Vocês estão vendo aqui que está aparecendo um B? Eu vou apagar esse B e vou pôr um A. Vou dar um OK. Ela já trouxe a coluna XYZ para dentro da tabela. Eu não quero fazer isso, foi só um exemplo. Então eu vou dar um Ctrl Z, tá? E vou apagar esse cara aqui, porque eu não preciso disso. Então vamos lá fazer o cálculo aqui, ó, de salário mais 10%. Digamos que você queira calcular 10%, isso é muito simples. Eu vou fazer igual, vou vir aqui em salário, viu que ele trouxe ali arroba salário? Eu vou explicar para vocês o que é esse arroba. Só um momento. Eu vou multiplicar isso por 1,1. O que é 1,1, pessoal? Se eu multiplicasse por 1, vai ser o salário, né? Obviamente. Se eu multiplicar por 0,1, são os 10%. Por que 0,1? Se eu dividir 10 por 100, ele vai dar 0,1, que é esse 0,1 aí. Por isso que eu estou fazendo esse cálculo. Multiplicando por 1,1, eu já estou adicionando 10% no salário. Vou dar um Enter. Olha que magnífico. Ele já calculou para toda a coluna, tá, pessoal? Toda a coluna. Eu não preciso vir arrastar a fórmula. Ele já entende que tem que ser até o final, tá? Aí, uma dica muito importante, pessoal, muito importante mesmo. Tabela. Não recomendo você ter duas fórmulas aqui na tabela. Não recomendo mesmo, tá? Eu recomendo você ter uma fórmula em cada coluna da tabela. Eu falei na tabela não, desculpa.
Eu quis dizer, eu recomendo que você tenha um cálculo apenas na coluna. Isso é muito importante, tá? Digamos que eu quero calcular aqui 20%. Entrei ali, apaguei um, pus um 2, só para mostrar. Ele já alterou de toda a tabela, tá bom? Ele alterou de toda. Só que, se eu vier aqui e der um Ctrl Z, o que ele fez? Ele desfez levar aquele cálculo para toda a coluna. Ele manteve apenas naquela célula. Porém, ele já te deu uma notificaçãozinha aqui, ó. Fórmula inconsistente de coluna calculada. Ele não te impede que você faça isso. Mas, ó, ali ele está com 1,2 e aqui ele está com 1,1. Ele não te impede que você faça isso, mas ele te dá uma notificação. E eu, pela minha experiência, eu recomendo que você nunca trabalhe com dois cálculos na mesma coluna. Resolva isso de outra forma, às vezes adicionando mais colunas. Enfim, você vai entender no futuro melhor o porquê que eu estou falando disso daqui. Mas não deixe duas fórmulas diferentes na mesma coluna, tá? Então eu vou dar um outro Ctrl Z ali, ele desfez aquele cálculo que eu tinha feito anteriormente, deixando apenas um. Outra vantagem interessante, tabela dinâmica. Por que é uma vantagem a tabela dinâmica? A questão de atualização dos dados. Vamos inserir uma tabela dinâmica aqui, ó. Vou inserir tabela dinâmica, vou colocar planilha existente, vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui embaixo, aqui, ó. Clica aqui dentro, vou colocar ela aqui embaixo para a gente ficar na mesma aba. Vou dar um OK. Ela criou ali para mim a tabela dinâmica, tá? Vou chegar aqui para o lado, só para mim não atrapalhar ali. Chegar um pouquinho aqui, ó. Eu vou ficar aqui nesse lugar aqui agora. Vou ter que me movimentar. Dar um trabalho para ficar fazendo isso. Por isso vocês têm que curtir o canal aqui, seguir, pessoal. É trabalhoso produzir isso, mas é bom. Eu gosto. Inclusive, daqui uns dias eu vou preparar um curso de edição de vídeo, tá? Primeiro vou lançar algumas aulas no próprio YouTube mesmo e depois vou preparar um curso para vocês de edição de vídeo. Se vocês quiserem criar vídeos igual isso aqui que eu estou fazendo agora, com esse fundo aqui atrás, com o áudio nesse nível aqui de qualidade, enfim, eu vou mostrar para vocês como eu faço isso, tá? Mas vamos voltar aqui. Na tabela dinâmica, por que é uma vantagem? Digamos que eu quero saber a soma do salário por cargo, tá? Pessoal, sobre tabela dinâmica, eu vou deixar aqui embaixo um link para vocês fazerem as videoaulas. Eu tenho uma playlist aqui no canal somente sobre tabela dinâmica. Então, se vocês quiserem aprender sobre tabela dinâmica, vai lá, segue esses links aí para vocês aprenderem, tá? Então, vamos lá. Eu vou puxar aqui cargo e vou puxar aqui o salário. Beleza, tá ali o salário. Não vou ficar mexendo muito aqui, não, só para vocês entenderem quais são as vantagens. Digamos que eu vou vir aqui embaixo, aqui, ó, e vou adicionar um outro cara aqui, ó. Vou pôr aqui, João X, escreve João certo, João XYZ. Pronto. Ele é do turno C de comercial, o cargo dele, eu vou pôr um outro cargo diferente ali, ó. KLMN, tá? Departamento comercial também. Eu vou dizer que o salário do cara aqui é R$6.000. Opa, 6 mil, 60 mil era uma boa, né? Eu queria nesse cargo também. Mas vamos lá. Eu até mudaria meu nome para João, não que eu não gosto do nome João, que eu acho bonito, mas eu mudaria. 60 mil. Mas vamos lá. Olha aqui, pessoal. Ele não atualizou aqui na tabela, né? Mas eu vou clicar com o botão direito, atualizar. Ó, o que ele fez ali, cara? Ele apareceu, de acordo com esse cargo novo, ele já apareceu aqui na minha tabela dinâmica, sem eu precisar redimensionar o intervalo da minha tabela dinâmica. Se eu não estivesse utilizando a ferramenta de tabela, eu teria que ter clicado aqui nessa ferramentinha aqui, ó, alterar fonte de dados e atualizar minha fonte de dados. Só que, nesse caso aqui, a minha fonte de dados é tab salários. E quem que é tab salários? Qualquer informação que esteja dentro da tabela. Ou seja, resumindo, se eu vier aqui e adicionar qualquer informação e atualizar a minha tabela, essa informação já foi adicionada na minha tabela, consequentemente na minha tabela dinâmica. Então, mais uma vantagem de se trabalhar com a ferramenta de tabela, pessoal. Aqui, ó, a minha tabela, ela redimensionou minha coluna aqui, atrapalhou. Eu vou formatar ela aqui para não me atrapalhar mais. Vou tirar esse cara aqui, ó. Ok, vou dar um duplo clique aqui, pronto, voltou minha largura da coluna que estava anteriormente. Conexão dos dados. A conexão dos dados, pessoal, eu basicamente já falei anteriormente
que é quando a gente trabalha aqui de forma orientada a objetos. Eu tenho uma hierarquia na qual essa tabela ela está adicionada, que é primeiro o nome da tabela, tá? Se eu vier aqui, eu mostrei isso aqui para vocês, e o nome da coluna, tá? Por exemplo, aqui, né, eu tenho essa coluna aqui chamada nome. Mas vamos mostrar um exemplo mais prático, que é aqui, ó, né? Aqui eu tenho o nome da tabela e aqui eu tenho o salário, no caso aqui o nome desse objeto salário. Então, essa conexão dos dados dessa forma, ela facilita muito para a gente trabalhar. A linha 7, atualizações automáticas, que eu também já falei isso daqui, ó, que quando eu atualizo a minha tabela aqui, ela já atualiza todas as minhas outras informações que estão relacionadas a essa tabela. Como exemplo, essa tabela dinâmica que eu criei aqui, que eu não preciso ir lá e redimensionar o intervalo para que ela reconheça os outros dados que eu adicionei. E também, como eu mostrei antes, quando eu adicionei o nome do João aqui, viu que a tabela já redimensionou automaticamente. Mas lembrando que é logo abaixo. Se eu escrever alguma coisa aqui, ela não entende, tá? Mas se eu escrever aqui, ela vai entender. Deixa eu dar um Ctrl Z. Ela voltou ali. Qual outra? Segmentação dos dados. Quando eu trabalho com tabela desta forma, eu posso vir aqui, ó, dentro da tabela, design da tabela, e inserir uma segmentação que também é como filtro. Se eu não quiser utilizar esses filtros aqui, eu posso inserir a segmentação. Por exemplo, eu quero uma segmentação por departamento, que é um filtro, né, por departamento. Eu posso vir aqui e está feita a minha segmentação de dados, tá bom? Eu posso selecionar aqui os departamentos, ela filtrou para mim, né, outros departamentos, ou todos assim, clicar e arrastar, tá? Então, pessoal, lembrando que também tem uma aula aí no canal sobre segmentação de dados, então não se esqueça de seguir o link aí embaixo para que vocês aprendam mais dessa ferramenta aqui também. Eu vou tirar ela aqui da frente aqui, vou chegar ela para o lado, deixar esse cara aqui. Pronto. Deixei ele ali do lado, para não poluir muito o nosso relatório. Então, o próximo item aqui é fórmulas padrão na coluna, tá? Quando você faz uma fórmula, como eu fiz essa aqui, ele já carregou a fórmula para toda a coluna, tá? Então, um cuidado que a gente tem que ter com isso daqui é não editar a fórmula. Eu sugiro não editar a fórmula e deixar a fórmula diferente, né? Ele levou para todas, dei um Ctrl Z e ele mostrou ali. Então, sugiro não fazer isso com a ferramenta de tabela, tá bom? Porque se em algum momento você entra dentro da fórmula, dá um Enter, ele pode bagunçar e atrapalhar seus dados, ok? E por último aqui, pessoal, facilidade de conexão com ferramentas de BI, tá? O que é isso? Quando você vai inserir uma consulta, que naquela consulta você tem a ferramenta de tabela já estabelecida, independente da ferramenta de BI, vou focar aqui nas da Microsoft, que é o BI dentro do Excel, que é o Power Query e o Power Pivot, tá? Para quem não sabe, dados, consulta da tabela ou intervalo, né? Aqui eu posso criar uma consulta. Aqui embaixo, quando tiver uma aula preparada sobre Power Query, que está na sequência da gente fazer, eu vou deixar o link também para vocês entenderem o que é o Power Query, tá? Que é esse bloco aqui, obter e transformar dados do Microsoft Excel. Ou então no Power Pivot também, é a ferramenta de BI que também está aí dentro do Excel, tá? Então ele facilita a conexão com esses dados, mas muito mesmo, facilita muito. Ou então, para quem está trabalhando com Power BI, quando você trabalha com tabelas assim, a sua forma de gerenciar, de manipular os dados se torna muito mais fácil. Então é isso aí, pessoal. Chegamos ao fim dessa aula. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha assimilado esse conteúdo. É uma aula um pouco mais extensa, entre um pouco de teoria e um pouco de prática. Eu espero que você tenha entendido tudo e que você use essa ferramenta no seu dia a dia. Passe a utilizá-la, porque ela é muito importante e vai te ajudar muito mesmo no Excel, tá bom? Então não se esqueça de curtir esse vídeo, deixe seus comentários aí para indicar para alguém, ou se você tem a sua dúvida, e compartilhe com seus amigos, e não esqueça de ativar o sininho aí para que você sempre receba os conteúdos nossos que a gente está publicando com uma boa frequência aí. Então, obrigado e até a próxima.